Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com a Juliana Cavalcante, que é coordenadora do LIER, doutora em História Comparada pelo FRJ, pós-doc em Arqueologia, especialista em Cristianismo Antigo, né? A gente vai falar um pouco sobre questões de historiografia bíblica, né? Então, Juliana, é um prazer tê-la aqui. E uma primeira questão, qual a diferença entre o Paulo histórico e os outros Paulos que aparecem na Bíblia? Primeiro, boa noite a todas e a todos, dizer que é um prazer estar aqui e, enfim, vamos aí conversar sobre esse tema. Essa primeira questão, ela é interessante porque, de modo geral, a gente atribui, né, Paulo como um grande legalista, né, desse cristianismo ocidental, né? Talvez a segunda figura mais importante dentro do Ocidente, dentro do cristianismo ocidental, seja Paulo. E a gente não para refletir um pouco quem é esse Paulo histórico, né, que nós estamos aí falando. E a questão muitas vezes se passa pelo fato de terem cartas dentro do Novo Testamento atribuídas a Paulo, a gente trata tudo como sendo do mesmo autor. Então, até costumo brincar que falar de Jesus histórico acaba sendo até um pouco mais fácil, porque não tem nada escrito por ele. Então, você já tem aquele desafio de filtrar o que é do Jesus histórico a partir de informações que foram dadas por outros, por terceiros. Agora, o Paulo, como cartas são atribuídas a ele, então o primeiro desafio é fazer a pergunta: que cartas, de fato, são do Paulo histórico e que cartas não são? Que cartas são escritas por discípulos de Paulo e que estão sendo atribuídas a ele? Lembrando que esse tema da atribuição era comum, né? Não é algo estranho dentro da antiguidade. A gente tem escolas pitagóricas, por exemplo, em que os discípulos escrevem teoremas, propõem teoremas e atribuem ao patrono daquela escola pitagórica, né? No caso, Pitágoras. Então, eu também costumo dizer que a gente precisa também estar falando, quando a gente fala de Paulo, do Paulo histórico e de uma escola paulina, que se forma a partir do nome de Paulo. Então, dentro do Novo Testamento, a gente pode dizer que existem pelo menos 4 Paulos, que é o Paulo histórico, que esse teria escrito, de fato, 7 cartas, que seria 1ª, 2ª Coríntios, 1ª Tessalonicenses, que é o texto mais antigo do Novo Testamento, Gálatas, Romanos, Filemon e Filipenses. Né? Então, essas cartas vêm do Paulo histórico, muito embora a gente também já tenha intervenções ali, como é o caso de 1 Coríntios 14, 33 a 36, que a primeira vez que ela aparece em formato de glosa. Seria o quê? Um comentário que você faz. Sabe quando você tem um livro, aí você faz as suas anotações do ladinho? É assim que ela aparece, depois que ela é anexada ao texto. Eu até comento isso lá no livro, né? Mulheres nos Cristianismos Paulinos. Então, esse é o primeiro Paulo. Só que a gente ainda tem outros Paulos. Né? O Paulo que vem são textos escritos por discípulos de Paulo. Então, aí a base dessa escola paulina, né? Que seria 2ª Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. Aliás, Efésios é interessante que ela é uma carta que originalmente não foi escrita para Efésios. Né? A gente tem uma carta com as mesmas referências atribuídas aos laodicenses. Então, é uma carta que parece ter sido genérica e direcionada para diferentes regiões. Então, ela não é específica para os cristãos que estavam estabelecidos em Éfeso. Né? Então, esse é um primeiro dado interessante dessa carta. Essas cartas, elas contêm metáforas, elas têm um estilo que lembram Paulo, mas não é o Paulo, não é do Paulo histórico. Né? Então, a gente está falando aí de discípulos de Paulo que conhecem a escrita dele e atribuem, né, a autoria a Paulo, muito embora não seja Paulo. Isso também é interessante porque a gente começa, então, a perceber que
o nome de Paulo ele começa a ganhar, então, força ali no contexto das finais da segunda metade do século I e início do século II, que é o momento que essas 3 cartas estão situadas. Só que no contexto do século II, a gente ainda tem mais 3 cartas que estão no cânone que são atribuídas a Paulo, que é a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que já são cartas que a gente chama não paulinas, e essas nem lembram o estilo de escrita de Paulo. Então, a gente já está falando de uma terceira, quarta geração dessa escola paulina, que ainda tem esse nome de Paulo muito forte e que atribui essas cartas a Paulo. E é interessante porque a historiadora Margaret MacDonald, ela sinaliza que o momento de construção dessas 3 cartas é o momento ali de produção também de Atos de Paulo e Tecla, um texto datado do século II, que coloca Tecla como uma discípula e apóstola de Paulo, que ela se auto-batiza e ela realiza viagens sozinha, ora com Paulo, demonstrando ali um processo ajudando o processo de propagação do cristianismo na área da Ásia e que tem um impacto direto no processo de conversão de mulheres. Então, a Margaret MacDonald vai dizer que essas 3 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são escritas de forma a dar descrédito a esse material de Atos de Paulo Tecla, que era um texto que, além de dar uma força muito grande ao discipulado feminino, é um material que também é ideias, né, que a gente chama de encráticas. O encratismo são práticas de restrição alimentar e sexual que tiveram bastante sucesso dentro do cristianismo. E se você reparar o material dessas 3 cartas, há uma crítica mesmo a grupos cristãos que fazem esses tipos de restrições. Então, daí a teoria da Margaret MacDonald de dizer que esse é um ambiente de composição dessas 3 cartas. Então, demonstrando que há tensões, há rivalidades dentre membros dessa escola paulina que estão reivindicando o nome de Paulo. Então, a gente trabalha aí com pelo menos 3 gerações, né, contando esse Paulo histórico mesmo. O quarto Paulo, que está atribuído dentro do Novo Testamento, já é o Paulo do texto, né, de Atos Apóstolos, um texto que é da mesma autoria do Evangelho de Lucas e que tem um Paulo ali muito interessante, que muito embora Paulo, em nenhum momento em suas cartas, nem mesmo nas cartas que são atribuídas a ele está dizendo que ele está operando milagres, ele não descreve, né, essas façanhas. Em Atos, ele está o tempo todo fazendo essas façanhas, né? Ele ressuscita, ele cura o torto direita. É um Paulo que sempre, curiosamente, está viajando, mas não escreve, nunca escreve, né? Então, esse é um dado interessante, que a gente, quando faz uma análise histórica, a proposta é sempre fazer uma inversão, né? Na ordem canônica, o primeiro texto é Atos, depois vem as cartas paulinas, começando com Romanos. Na proposta de uma análise histórica, uma inversão é que você leia primeiro as cartas, depois você vai para Atos. Então, de forma que você possa perceber os materiais que são comuns às cartas e a Atos. Então, Atos funciona como uma documentação secundária sobre esse Paulo histórico, né? A começar pelo fato de que o Paulo de Atos não escreve, e também há algumas contradições, como a questão do concílio de Jerusalém, por exemplo, as idas de Paulo a Jerusalém, que são diferentes das descrições, por exemplo, que ele dá em Gálatas. Então, o quarto Paulo, ele é um Paulo que a gente costuma dizer que é muito próprio ali do contexto século II, século III, desses ambientes cristãos que supervalorizavam essas práticas esotéricas, mágicas. Então, daí vincular Paulo muito a esse ambiente muito de um milagreiro, e que às vezes lembra até, em vários aspectos, atos, né, fantásticos também operados por Jesus. Então, ele é um Paulo que já é uma construção, então, do autor do Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor do Atos dos Apóstolos.
E a gente também reforça que é próprio desse ambiente século II, século III, porque quando você compara também com Atos de Paulo Tecla, você vai ver que algumas narrativas de milagres presentes em Atos dos Apóstolos são idênticas às que estão em Atos de Paulo e Tecla, às vezes só mudando o nome do personagem, né? Como o caso da narrativa da ressurreição, que Paulo opera. É a mesma narrativa, o mesmo episódio, só muda o nome da personagem, né? Então, é o que reforça aí também a ideia de que a gente tem esse Paulo aí, que é um quarto Paulo, que é um Paulo, digamos, mais milagreiro, ou como Daniel Justo colocou, como homem divino, né? Excelente, né? Então, há toda uma discussão histórica sobre a autoria das cartas, né, atribuídas. Mas agora, falando do contexto histórico do cristianismo primitivo, né, como é que eram essas comunidades? Né? Todas eram paulinas? Havia algumas que seguiam outros autores? Como era isso? Eu até cheguei a fazer um post disso, né? Que quando a gente pensa em cristianismo, a gente associa muito ao nome de Paulo, como eu falei, muito por conta dentro do cristianismo ocidental. Depois de Jesus, Paulo certamente é a figura, né, com mais força. Afinal de contas, ele corrobora em muitas teologias, né, cristãs. As teologias protestantes, por exemplo, têm um impacto muito forte. A teologia católica também, né? Então, é uma figura aí muito importante do ponto de vista desse mundo ocidental. Só que quando a gente recupera ali o momento século I ao século IV, a gente vai ver que não tinha só os cristianismos paulinos, né? A gente tem ali outros nomes. Já olhando o próprio Novo Testamento, você percebe outras correntes, outros modelos de cristianismo. Por exemplo, da comunidade de Marcos, que produziu o Evangelho de Marcos, a comunidade de João, que produziu os materiais joaninos, né? Então a gente tem outros cristianismos que a gente precisa iluminar, a gente precisa dar atenção. Por exemplo, a comunidade de Tomé, né, que é um texto datado do século II, com tradições ali orais sobre Jesus no contexto do século I, que é uma outra comunidade, uma comunidade que rivaliza com a comunidade joanina, que produziu o Evangelho de João, né? Então, a gente tem, na verdade, uma série de outros cristianismos que estavam em ampla circulação. Eu costumo muito, quando eu estou falando com os meus alunos, né, os meus estudantes, da importância da gente lembrar de uma série que eu gosto muito, que está na Amazon Prime, que é Deuses Americanos, que ela mostra que, por exemplo, eles não tem um só Odin, né? Tem vários Odins. Então, o Odin que está nos Estados Unidos é diferente do Odin que está na Europa. E ele fala: olha, eu cheguei aqui por conta dos meus fiéis que trouxeram para cá. E eu estou presa a essa terra porque se deixam de acreditar em mim aqui, eu deixo de existir também. Então, ele está mostrando que o quê? A ideia de mobilidade e interação. Então, é fruto de quê? É fruto desse processo. As religiões, elas também são fruto desse processo de propagação, desse processo de expansão. Então, isso implica dizer que pessoas estão circulando, textos estão circulando, e nem sempre os mesmos textos chegam em todas as áreas. Nem sempre o mesmo culto, a mesma personagem chega a todas as áreas. Um exemplo disso, por exemplo, é ali na Síria, em Dura-Europos, onde o nome do Paulo nunca foi conhecido. O texto de base ali, nem os evangelhos hoje, né, que a gente dispõe, Marcos, Mateus, Lucas, João, está sendo lido ali, é o de Atessaron, que é uma espécie de uma leitura harmonizada, é um texto só que pega um pouquinho de cada um desses materiais e outros textos, como se discute, por exemplo, a possibilidade da presença de alguns fragmentos ali do Evangelho de Tomé. Ou se você vai para a Península Arábica, você já vai ver que os textos que circularam ali é o Evangelho de Bartolomeu,
o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Lucas, mas não tem o Evangelho de João. Então, já é um outro modelo de cristianismo em circulação, que, diga-se de passagem, esses evangelhos foram centrais ali para o processo de uma construção de um Jesus corânico, né? Um Jesus do Alcorão. Então, já é um outro modelo. Se você vai ali para a região do Egito, a gente já tem uma forte presença de textos como Atos de Filipe, Atos de Pedro, Atos de Paulo, que são outros textos que estão sendo utilizados como verdades de fé, como base de fé para essas comunidades cristãs. Então, esse cristianismo ele era muito plural, né? Pensando aí o conceito do André Cheftarese. A gente então não pode entender que esses cristianismos são de século I a século IV, é igual a Paulo, porque senão você está jogando fora todas essas experiências. Hoje mesmo eu fiz um post falando sobre Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, se consolidou muito a imagem de Maria como a Virgem do Silêncio. Mas eu trouxe alguns textos em que você tem o oposto. Textos datados do século III, né, II, em que é uma Maria que fala o tempo todo. Né? É uma Maria que é considerada como aquela que é a sucessora do seu próprio filho. Então, ela é a líder daquele movimento que os discípulos apóstolos vão se consultar com ela, né, para saber o que vão fazer. Então, é uma mulher que está falando o tempo todo. Então, já é um outro retrato dessa mesma mulher. Né? Então, são retratos ali que são plurais, eles estão em construção. Como eu falei, pensando ali o exemplo da série do Deuses Americanos, é um pouco isso. Então, se você tem pessoas circulando, você precisa lembrar, então, que ideias estão circulando junto, religiões estão circulando junto. Então, se essas religiões estão circulando, elas estão se adaptando ao lugar que elas chegam. Né? Então, ao chegar a esses lugares, elas sofrem transformações. E nem sempre todos os textos que estão sendo produzidos chegam a todos os lugares. Então, alguns textos fazem mais ou menos sucessos, outros nunca circularam. Né? Então, e aí você vê como que o nome de Paulo não pode, então, definir todo esse processo do século I ao século IV, porque senão você não está trabalhando com uma leitura histórica. Você está trabalhando com uma leitura, que eu pego muito ali o conceito do historiador inglês Eric Hobsbawm, com uma tradição inventada, né? Em que nada corresponde com uma leitura histórica. Então, como você disse, havia várias correntes ali, né? Várias ideias e uma pergunta que eu queria fazer com base nisso haviam as ideias do gnosticismo também, se você puder explicar um pouco o que é isso, né? Haviam essas ideias gnósticas e também, por outro lado, ideias de tentativa de uma ortodoxia. Sim, eu sempre costumo falar que, tal como as correntes não gnósticas, né, você também tem gnosticismos. Você tem várias correntes ali em curso. Né? O gnosticismo, alguns autores ponderam a possibilidade de se falar do século I, mas essa é uma ideia muito... Né, os rastros para se falar desses gnosticismos do século I é muito difícil, então a gente pondera mais a partir do século II. Né? Sobretudo uma das escolas que vão se destacar aí é a escola do valentiniana. Né? E por que eu estou destacando aqui brevemente, né, o Valentino? O Valentino ele é um mestre gnóstico que estava amplamente inserido dentro dessa estrutura eclesiástica em construção ali no contexto do século II. Seus discípulos também vão estar vinculados a isso, a essa estrutura. Né? É interessante que o Tertuliano atesta que por muito pouco ele não virou bispo de Roma. Então, a gente teria aí, se ele tivesse sido eleito, né, talvez um outro modelo de cristianismo que teria vencido. É claro que a história não vive de si, mas é só para a gente perceber a força que o Valentino tinha no interior dessas estruturas e como que ela estava muito bem, né, inserida
dentro desses cristianismos nascentes, dessa proto, né, ortodoxia, por assim falar. A corrente gnóstica valentiniana, ela também estava muito bem inserida, porque, afinal de contas, eles comungavam dos mesmos ritos, eles participavam plenamente da estrutura, da vida, né, religiosa ali desses cristianismos do século II e século III. Eles só vão virar um grupo rotulado de heréticos a partir do contexto do século IV, né, século IV, século V. Mas a gente consegue rastrear, enfim, esses grupos valentinianos até um contexto ali do século VII, que demonstra que eles fizeram bastante sucesso, né? Afinal de contas, 3 séculos depois que criaram um modelo oficial, que é um cristianismo mais estatal, eles ainda continuam sendo citados, né? Ainda há documentação ali que demonstra a presença deles. Então, essa é uma estrutura, esse é um grupo gnóstico bastante interessante, né? Que vale a pena, então, a atenção aí de quem está nos ouvindo, né? Também a gente ficou sabendo muito a partir dessas escolas gnósticas, dessas correntes gnósticas, a partir dos materiais advindos da biblioteca de Nag Hammadi, que foram descobertas a partir de 1945, né? Um texto, por exemplo, que fragmentos dele é atribuído ao próprio Valentino, é o Evangelho de Filipe, por exemplo, né? Então, o que demonstra aí que esse também é um outro dado interessante, que força esse gnosticismo valentiniano tem uma força dentro do ambiente cristão, é porque ele tem muitos textos produzidos por Valentino e por seus discípulos, que, aliás, é uma escola que também criou ramos, tanto ocidental quanto oriental, né? A gente tem, por exemplo, a Carta Flora, que vai explorar a cosmogonia gnóstica, que ela é bastante interessante, ela é fragmentada ali na ideia, né, de Sofia, o Salvador. Aliás, a Sofia é uma divindade aí nesse ambiente bastante interessante, porque nesses textos gnósticos você tem uma tripla representação de Sofia, que seria Maria Madalena, a companheira de Jesus, a discípula de Jesus, Maria, sua mãe, representando então a mãe, e você tem a irmã, né, de Jesus, que também é chamada de Maria, como uma terceira personificação. Então, a personificação da irmã, da companheira, esposa espiritual e da mãe, né? Então, personificando 3 características aí do feminino, né, do possível feminino, dentro dessa leitura gnóstica. E os gnosticismos, eles foram também, enfim, eles adentram, fazem parte desse ambiente altamente pluralizado desses cristianismos, não só porque eles estão bastante enraizados nessa estrutura cristã doméstica, né? Afinal de contas, por exemplo, os valentinianos, eles se reuniam também em casas, né? Então eles se perdiam dentro dessa estrutura, mas também porque a concepção, por exemplo, das práticas encráticas, como eu falei aqui, que faz parte desse ambiente também, desses cristianismos gnósticos, que, enfim, você consegue encontrar rastros dele no Evangelho de Lucas, por exemplo. Então, de novo, esse ambiente muito plural, muito fluido, né? Você tem aí, de fato, um rastro do ponto de vista oficial, não na prática, mesmo com o advento do século IV, que a gente tem aí uma igreja mais estatal, você tem a formação do cânone, muito embora, repito, esse cânone demorou alguns séculos até eles entrar de fato em curso, porque você vai ter um Diatessaron que vai fazer muito mais sucesso, né, dentro das igrejas da Síria, por exemplo, até o contexto século VI, século VII. Então, entender que essa chamada ortodoxia ela é mais uma tradição inventada, fruto dessa união mesmo, né, de forma sistematizada entre igreja e Estado, do que propriamente dito representando o cotidiano aí dessas primeiras igrejas cristãs. E, nesse contexto, logicamente, estavam esses cristianismos
do tipo gnóstico, que vão desenvolver sua cosmogonia própria, pautada no Salvador, pautada na Sofia, né? Mas que também praticam os mesmos rituais, por exemplo, o ritual do batismo, né? O ritual do batismo está amplamente presente. Então, eles não estão ali segregados, né? Às vezes a gente pode passar a lição quando a gente faz tudo hoje, quando fala, como eu estou aqui, passando falando sobre eles. O que eu quero deixar de convite aí aos nossos ouvintes, né? Enfim, telespectadores, é que esse ambiente está muito conectado, né? O ambiente de reunião é o mesmo, muito embora eles vão formando textos próprios. Excelente. Agora, eu queria entrar no tema que você comentou um pouco, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, sobre a questão das discípulas, né, mulheres. Como é que era isso, né? Por que isso não foi tão posto depois? Quando a gente olha para os primeiros séculos do cristianismo, a gente vê que tem as mulheres estão amplamente inseridas, né? Elas fazem parte desse processo. Elas, enfim, elas são anunciadoras importantes, elas são grandes oradoras, elas são responsáveis pelo processo de tomada dessas ideias de Jesus quando Jesus tem a sua morte na cruz. E isso é amplamente atestado na documentação literária, tanto cristã como não cristã, como também na cultura material. A cultura material sempre trazendo essa forte presença feminina. Um exemplo do ponto de vista que eu sempre gosto de citar, né, porque é o mais antigo crítico cristão, é Celso. Celso vai estar dizendo que o cristianismo não é uma religião, não é um culto que merece ganhar o título de religião, melhor falando, porque ele é composto por mulheres, crianças e escravos. E ele vai dizer que a base desse culto são loucas, desvairadas, que vão estar falando que alguém ressuscitou. Ele vai dizer, como é que eu vou dar crédito a uma louca que diz que o homem ressuscitou? Né? Então, ele começa por aí. Então, você já percebe que essa é a base, né, dessa religião cristã. Ele também, Celso, ainda vai dizer que essas mulheres estavam se reunindo em casas e em ambientes de trabalho. Então, que eram artesãs, eram mulheres que, enfim, estavam voltadas para esse mundo do trabalho, do comércio ou do artesanato. Então, esse é um dado interessante, né? Então, a gente começa a perceber nomes, por exemplo, como aparece de Lídia, que é colocada como uma vendedora de púrpura. Púrpura era um material altamente valioso. Então, essa mulher tem recursos financeiros, né? E ela passa a participar desse culto cristão porque ela está justamente quadrada dentro desse perfil, né, de uma comerciante que prosperou e é atraída por esse culto cristão. Né? O cristianismo parece, desde as suas bases, ter atraído muitas mulheres por justamente promover uma mensagem, aí, um discurso alternativo, mais igualitário, onde elas teriam mais possibilidades de participação e de voz. Então, você vai ter mulheres sendo atestadas como diaconisas, mulheres sendo atestadas como bispas, né, ganhando epíteto, o título de apóstolas. No livro ali que eu faço, né, que saiu agora em julho, né, falando sobre as mulheres nos cristianismos paulinos, eu exploro um pouco de uma outra atividade que as mulheres vão estar desempenhando, mais específico para as mulheres ricas, que eram as chamadas viúvas inscritas, e que está sendo citada em 1 Timóteo. E esse material ele é interessante porque essas viúvas inscritas elas se sentavam no mesmo lugar, né, um lugar análogo que os bispos, e, ao mesmo tempo, elas tinham uma atividade de diaconisas. Né? Aliás, o diaconato feminino para essas mulheres, essas viúvas inscritas, era muito comum, né? Porque corroborava também com o processo de ingresso para a atividade, né, eclesiástica
de seus filhos. Então, a gente tem alguns casos na literatura, como Damaso, que vira papa, né? Entre outros, em que a mãe ser ordenada como diaconisa estava diretamente associado com a construção de uma carreira eclesiástica, né, desses homens. Então, a gente percebe, então, que as mulheres ocupavam os mais variados papéis e atividades nesse aspecto. A gente também tem a carta, por exemplo, de 1 Pedro, que você vê o autor de 1 Pedro recomendando que as mulheres não falem, que elas passem a converter os seus maridos pelos gestos, né, pelo comportamento, porque esse homem, quando sai de casa, acaba encontrando problemas, né, no ambiente de trabalho, né, porque ele está virando chacota, porque é a mulher que está tentando converter ele para o culto. Isso do ponto de vista para um ambiente ali altamente patriarcal, que é essa bacia mediterrânea antiga, isso não era bem visto. Então, a gente vê, até porque a religião oficial, como diz o próprio Celso, está associada a homens, né, a ampla participação de homens, e vinculada ao Estado. E é tudo que esse cristianismo, em suas origens, não era ligado nem ao Estado e nem era uma religião com predominância, né, masculina. Muito pelo contrário, você tem uma forte presença dessas mulheres. É no momento ali mesmo desse processo em que o cristianismo se torna uma religião estatal, por assim dizer, que você tem um processo de silenciamento, de apagamento dessas mulheres. Então, a gente precisa, aí eu sempre digo que é urgente a gente ter esse olhar histórico para a gente perceber um outro modelo de cristianismo, né? Ou de cristianismo, melhor falando, em construção, em que essas mulheres fazem parte do cenário do cotidiano. Há também uma forte presença do papel das mulheres no processo de construção das narrativas, né? Eu costumo brincar que são as narradoras de Jesus, porque elas que são responsáveis pelo processo de armazenamento e propagação de histórias sobre Jesus. Se você lê os evangelhos com atenção, você vai perceber uma série de narrativas que tem a presença feminina. Então, o que demonstra que elas estavam armazenando e narrando essas histórias, como a narrativa da ressurreição, como a narrativa da ressurreição de Lázaro, como a narrativa de outros milagres, né, em que você vê que a narrativa parte de um olhar feminino. Então, são essas mulheres que estão contando, né? Então, a gente tem mulheres como destaque na fase oral, mulheres que falam, mulheres que contam, e a gente também vê que isso é atestado na documentação. Por exemplo, Papias diz que para ele poder escrever o seu material, ele antes consultou as filhas de Filipe. Então, o que as filhas de Filipe falaram, ele foi lá e escreveu. E essa é a diferença da fase oral para a fase escrita do cristianismo, né? Ou melhor, dos cristianismos. Na fase oral, você tem um amplo destaque dessas mulheres que estão narrando, estão falando, mas no processo da escrita você já viu um predomínio dos homens, que são eles que escrevem. Perfeito. Eu, então, queria, Juliana, te agradecer bastante sua participação, foi excelente. Eu queria ouvir suas considerações finais e aproveitar para pedir para você passar algumas referências de livro, de artigos que pudesse contribuir. Mas eu agradeço bastante. Érica, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, né? A gente teve alguns problemas iniciais, mas, enfim, a gente está, é assim mesmo, né? Tecnologia tem esses problemas, então a paciência, né? Para dar continuidade à transmissão e também quem nos acompanhou. Pedir também aí, né, o pessoal que ainda não acompanha, né, quiser me acompanhar, eu estou tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E também acompanha aí o Érica, eu vi que ele também tem feito um trabalho bacana na área, né, de divulgação aí do kardecismo e abrindo espaço aí para esse diálogo, né, ou melhor, inter e transdisciplinar, como eu gosto de chamar. Então, eu acho importante a gente valorizar esses espaços, esses nichos. E fica aí o convite também, né? Agora em novembro eu vou estar falando
sobre em 4 aulas sobre um curso sobre o Paulo histórico, né? Quem quiser mais informações, basta me mandar uma mensagem lá, né, pelo Instagram. E como sugestões de leitura, eu queria, para Paulo, né, indicar Em Busca de Paulo, do John Crossan, Paulo de Tarso, Um Homem Divino, do Daniel Juste, e também Libertando Paulo, do Neil Eliot. Né? Eu acho que são 3 materiais aí bastante interessantes para uma introdução no Paulo. Eu também tenho alguns artigos, quem quiser dar uma olhada, por exemplo, sobre as narrativas da conversão, as 3 narrativas de conversão em Atos. Tem um artigo meu também falando sobre isso. E, como eu falei também das mulheres, fica o convite aí do meu livrinho também, Mulheres nos Cristianismos Paulinos, que é uma introdução também a essa temática aí. E, enfim, esses seriam os materiais aí, né, que eu acho que são bons pontos de partida em língua portuguesa. Excelente. Então, ficam essas referências. E queria mais uma vez agradecer a Juliana. Coloquei aqui o Instagram dela, @JulianaCavalcante14. É o link aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal.